Muito boa noite, amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de você. Uma alegria a gente poder estar aqui mais uma vez. No dia do Senhor, domingo, dia maravilhoso, dia bendito, no qual o Senhor separou para nós, reservou e santificou. É o dia de adoração. É o dia de virmos à casa do Senhor. É o dia de nos alegrarmos com a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias agora, irmãos, para iniciar em Isaías, capítulo 55. Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Isaías, no capítulo 55, nós vamos ler todo este capítulo. Isaías 55. Vamos ler todo o capítulo. Isaías capítulo 55. Nós vamos ler todo o capítulo. Vamos ler de maneira alternada. Eu vou ler aqui os versos ímpares e a igreja os versos pares. Vamos ler então. Diz assim: Ah, todos vós, os que tendes sede, vindes às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Pare de gastar seu dinheiro com bobagem. É claro que aqui não está falando de finanças, aqui está falando do tempo que a gente gasta com tanta coisa que não é o sagrado. Está falando do tanto que a gente gasta tempo, recurso, pensamento, dinheiro, tudo que a gente faz que não é para o eterno. Gaste tempo com o que é eterno, gaste tempo com as coisas lá do céu.
E a palavra do Senhor vai entrar no nosso coração e certamente não voltará vazia. E é isso que nós devemos buscar. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, querido e eterno Pai. Louvado e bendito seja o teu santo nome. Obrigado, a Deus, por esse momento tão especial de culto ao Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui na igreja, e a tua igreja, ó Deus, querendo clamar ao teu santo nome, adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Ó Pai, abençoa esta igreja que está buscando a tua palavra, que está buscando ser enchida pelo teu Santo Espírito, porque sabe que ainda estão abertas as portas dos céus, ó Deus, para nós. Nos abençoe, ó Deus, nos fortalece, que esse culto chegue a ti, ó Deus, como um aroma suave, que possa chegar ao Senhor, ó Deus, da forma como o Senhor quer ser adorado. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a conduzir tudo que formos falar, que formos cantar, orar, ó Deus, que tudo seja em teu nome, tendo o Senhor no centro de todas as coisas. Ó Pai, muito obrigado, porque ainda temos a oportunidade de buscar ao Senhor e te achar, de invocar o teu santo nome, porque está perto. Obrigado, Deus, por essa graça bendita que foi conquistada em Cristo Jesus, que é Ele quem é o conquistador de tudo isso. Obrigado porque em nome dEle nós podemos falar contigo e podemos ser abençoados pelo Senhor. Te louvamos, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar juntos agora o hino número 3, Igreja em Adoração. Vamos cantar junto este hino ao Senhor. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, num dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, Deus Santo, livre de Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus bem-vindos presentados, queremos ter o conselho receber e ser o corte mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer. Louvor dos seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os vivos presentes honrados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas desses corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as tuas instruções, aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Queridos, mais uma vez vamos abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 11. Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 11. Abra, por favor, a sua Bíblia.
Vamos ler mais uma vez as Escrituras Sagradas nesse texto de Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 11. Nos preparando para a consagração, pedido de perdão, onde nós confessamos ao Senhor assim os nossos pecados. Vamos ler da mesma forma, de maneira alternada, esse texto. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Bendita a palavra do Senhor, que nos instrui que nós, pela fé que temos em Jesus Cristo, somos reconciliados com o Pai, temos a salvação eterna em seu nome. Porque o verso 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Queridos, nós somos estes fracos, das quais Cristo morreu por nós. Se não fosse em Cristo Jesus, nada poderíamos fazer. Se não fosse em Cristo Jesus, nada poderíamos ter de benefícios para com o Pai. Mas é em nome de Jesus Cristo que nós temos esta salvação eterna. E nós agora, ao clamarmos ao Senhor por perdão de pecados, que a gente possa ter isso em mente. Saiba que sem Jesus nada teríamos, mas em Cristo nós temos essa remissão, essa reconciliação com o Pai. Muitas coisas fizemos que desagradam ao Senhor, muitas coisas fizemos que ofendem a glória do Pai, mas em Cristo Jesus nós podemos ter perdão. Clame ao Senhor. Vamos orar agora, alguns instantes, silenciosamente, pedindo ao Pai perdão pelos nossos pecados. Fale com Deus agora aí no seu lugar, clamando ao Senhor por perdão. E depois de alguns instantes, de maneira silenciosa, eu vou pedir para que a Emily fique de pé e faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar agora. Nesse momento especial, para pedir perdão pelos nossos pecados,
Amém. Louvado seja Deus e gratos pela sua misericórdia. Nós vamos louvar o Senhor agora com alguns cânticos espirituais. Vamos agradecer a Deus pelas suas bênçãos em nossa vida. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos cantar ao Senhor alguns cânticos. Aqueles que vieram preparados para entregar seus dízimos e ofertas, este é o momento de fazê-lo, colocando aqui à frente no gasofilácio. Vamos cantar juntos ao Senhor. Vamos cantar este cântico, Jesus, em tua presença, nós nos reunimos aqui. Estamos na presença de Deus neste momento, estamos na presença do Senhor. E é a Ele que nós vamos cantar, é a Ele que nós vamos louvar. Então, pense nisso, reflita nisso e coloque a sua vida diante do Senhor. Jesus, em tua presença. Seja engrandecido, ó Deus, da minha vida, que nós possamos hoje, irmãos, em culto solene, engrandecer o nome do nosso Deus e ter a certeza de que Ele é o Salvador de nossas vidas. Deus
Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar. Pedi para o Robson fazer essa oração, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas e em louvor ao Senhor pela sua graça. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos por estar na tua casa e por poder louvar o teu nome. Somos gratos pela liberdade que temos dado de poder te louvar, poder aprender da tua palavra, poder pregar o teu evangelho. Senhor, nós estamos usando cada vez mais para louvar o teu nome, nos usando para cada vez mais pregar a tua palavra. Que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos. Amém. Te agradecemos pelos dízimos, ofertas, pelo tempo prazer, que nós estamos devolvendo para ti. O Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado trabalho, que é tudo para a honra e glória do teu nome. Que isso seja para o teu reino, para o engrandecimento do teu reino. Que nós possamos fazer a diferença nesse bairro, nessa cidade. Amém. Que nós possamos pregar a tua palavra, pregar o teu evangelho, pregar a tua cruz. O Senhor continue conosco em todos os momentos desse culto, seja para a honra e glória do teu nome. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já pode sentar. Vários pequeninos aqui, até 9 anos podem vir. Coisa boa. Isso, vem mais pra cá. Mais pra cá, vem pra cá. Que alegria a gente ter as nossas crianças juntas, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Né? Até 9 anos elas vão lá ter uma pregação mais voltada para a sua idade. Não acha que isso fica desapercebido aos olhos do pastor da igreja. Todo esse material que elas aprendem lá é um material que é visto por mim, eu escolho, eu reviso, né? E é preparado com muito carinho para as nossas crianças. Né? A gente não está tirando elas por causa da bagunça, não é isso. É para ter um bom entendimento da palavra de Deus, para elas aprenderem bastante acerca do Senhor. Vamos orar? Agradecer a Deus pela vida delas. Sofia vai orar por nós. Senhor Deus, querido Pai, obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada porque algumas pessoas conseguiram vir aqui para a tua casa, mas as que não conseguiram e que estão com problemas para conseguir vir, que o Senhor dê a saúde necessária para elas, que consigam voltar aqui para a tua casa. Obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome do amor de Jesus, amém. Amém. Pode ir. Queridos, nós vamos para a mensagem desta noite e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós vamos passar para os versos 27 a 33, finalzinho do capítulo. Abra sua Bíblia, por favor. Marcos, capítulo 8, dos versos 27 a 33. Hoje eu tenho por tema dessa mensagem notícias boas e notícias ruins. Notícias boas e notícias ruins. Esse é o tema da mensagem de hoje, do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 27 até o verso de número 33. Eu gostaria que você ouvisse a leitura da palavra de Deus com muita fé no seu coração, com muito amor por esta palavra, que diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte,
começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra bendita, que ela possa transformar nosso coração, que nós possamos, ó Deus, aprender a viver dessa forma, tendo em nossa vida tal notícia tão boa e tal notícia tão ruim, ó Deus, e que isso possa ser a inteireza do nosso coração neste momento, até a nossa ressurreição, ó Deus. Obrigado por isso. Fale conosco em nome de Jesus. Amém? Por diversas vezes a gente começa a falar com uma pessoa e contar uma novidade para ela, e a gente começa assim: eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Qual você quer primeiro? A gente sempre faz isso. Diversas vezes a gente fala isso. Quando a gente vai no médico e a gente volta para casa, a gente fala: olha, tem uma boa e uma má notícia. A boa é que tem cura. A ruim é que o tratamento é doloroso. O pai de família, quando chega em casa, fala para os filhos assim: olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa é que a gente vai sair de férias em janeiro. A ruim é que você tem que passar de ano e ir com a nota acima da média. E a gente sempre faz isso quando vai conversar com alguém. A gente sempre traz uma boa e uma má notícia. E essa forma de falar é interessante porque ela ameniza a dor da má notícia. Quando a gente leva alguma coisa assim, a gente ameniza a dor da notícia ruim com a notícia boa. Isso é para incentivar que a gente continue na jornada. É interessante que o presidente americano Abraham Lincoln, na época da Guerra Civil, momento de muita dificuldade do país, ele, no seu segundo discurso de posse, ele falou algo parecido. E parafraseando o que ele disse assim: a boa notícia é que a escravidão está chegando ao fim, mas a má notícia é que essa guerra vai deixar grandes feridas. Então, uma boa notícia: a guerra chega ao fim. A má notícia: olha, essa guerra que a gente está passando vai deixar grandes feridas. Quando a gente junta uma boa notícia com a má, a gente é convidado a enxergar a realidade de uma maneira mais profunda. A gente enxerga a realidade com a dor e a esperança entrelaçadas, e isso faz a gente ter mais ânimo de continuar. No caso de Lincoln, a escravidão estava no fim, graças a Deus por isso, mas o preço daquela guerra, ela estava devastando com o país. O texto que a gente acabou de ler aqui em Marcos, meus irmãos, ele quer nos ensinar hoje a refletir esse sentimento. Há uma boa notícia, mas há uma notícia ruim também. E a gente precisa entender que isso acontece para que a gente tenha esperança. E que a gente tenha esse sentimento entrelaçado e consiga ter forças para continuar a nossa jornada. E a gente vai aprender isso hoje, meus irmãos, com esse paradigma, a boa e a má notícia, nos ensinando algo essencial. Pedro recebeu a melhor notícia e confessou isso: Jesus é o Cristo. Mas ele também recebeu a pior notícia de todas: Jesus iria sofrer, iria morrer. Bom, a boa notícia, verso 27, começa nos dizendo que Jesus sai da cidade de Betsaida, onde ele curou ali um cego de uma maneira maravilhosa. Você deve se lembrar disso. Jesus cura um cego de uma maneira espantosa. Ele faz essa cura por etapas. Coloca as mãos, faz com que ele olhe, ele vai olhar ainda meio embaçado, ele coloca as mãos de novo, suspira ao Senhor, fazendo de uma forma de passo a passo aquela cura, ensinando. Era uma forma didática de mostrar que era necessário uma caminhada com o Senhor para enxergar as benécias de Cristo. E de Betsaida o Senhor Jesus sai com essa cura maravilhosa e vai para Cesareia de Filipe, uma cidade que ficava aos pés do Monte Hermon,
em uma das nascentes do Rio Jordão, muito em cima de Israel, perto da fronteira, uma região pagã, onde as pessoas já se enveredaram ali para a idolatria, né? Era uma cidade judaica, porém pagã por causa da sua fronteira. Nessa cidade, ou melhor, nessa jornada até essa cidade, Jesus dá início à sua ida para Jerusalém, a sua ida definitiva para lá. E nela nós percebemos que agora Jesus muda a forma de tratar os seus discípulos. Jesus evita um pouco os discursos com a multidão e começa a falar mais aos discípulos. Começa a discipulá-los. Começa a ensiná-los com mais cuidado. E a frase que nos deixa alerta nisso é sempre no caminho. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho mostra esse cuidado de Jesus com os seus discípulos. Jesus estava sempre ensinando eles alguma coisa. Enquanto caminhava para Cesareia de Filipe, Jesus discipulava os seus, ensinava os seus, cuidava dos seus. E Jesus faz algumas perguntas para os seus discípulos, buscando instruir os 12 para essa nova fase que eles iriam viver até Jerusalém. Eles precisavam estar preparados para isso. E no caminho, Jesus ensina os seus discípulos. E assim ele nos mostra, já de início, que a forma de ensino do cristão é por discipulado. É no caminhar. E isso nunca acaba. Em todo tempo o crente precisa estar no caminho com Jesus, aprendendo um pouco mais. O discipulado não é um curso de novos membros. O discipulado é uma vida com o Senhor. Em todo momento nós devemos receber a instrução do Mestre e absorver isso no caminho da nossa vida. E Jesus faz isso fazendo perguntas. E ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que sou eu? A primeira coisa que a gente tem que absorver aqui é que Jesus já revela o propósito daquele discipulado. Aquele discipulado, naquele caminho, naquele momento, o tema do discipulado de Jesus é a sua pessoa. Quem era Jesus? Ele vai falar com os seus discípulos sobre este tema. Quem é Jesus? Quem é o Senhor? E essa pergunta que revela o propósito do discipulado do Senhor, que revela o propósito do tema da mensagem dele, é muito importante para nós. A gente precisa também saber quem é o Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus queria ensinar para os 12 sobre a pessoa dele. Ele começa a ensinar para os 12 sobre a pessoa dele. Quem é ele? O que Jesus quer deixar claro aos seus discípulos aqui é quem é o Senhor. Qual é o ministério dele aqui? O que ele veio fazer aqui? Qual é a importância da vinda dele dos céus para cá? É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Se fosse nos dias de hoje, Jesus iria fazer uma palestra, né? Ele ia fazer um simpósio, uma conferência, né? Com slides bonitos. Jesus iria fazer ali alguns slides com o tema, como eu faço assim, né? E talvez ele iria falar assim: o tema de hoje é Cristologia. Cristologia. A pessoa e a obra de Jesus. É isso que Jesus estava querendo falar naquele momento com os seus discípulos. Ele queria falar sobre cristologia, sobre ele
mesmo. Mas naquela época a maneira de ensinar era fazendo perguntas no caminho. Eles caminhavam literalmente, andando, Jesus ia falando com eles, instruindo os seus discípulos. E a pergunta que ele fez a eles, quem dizem os homens que sou eu, é para que eles refletissem no que as pessoas estavam dizendo acerca dele, para que eles pudessem descobrir a verdade. A resposta dos discípulos é interessante, não é? Porque ela é muito desajeitada. Olha aí a resposta deles, por favor. Né? Verso 28. E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Parece que eles estavam chutando nomes dos quais as pessoas estavam dizendo que era Jesus. Eles não conseguiram fazer nenhuma frase bem montada. Né? Não tem muito recurso aqui, requinte no que eles escreveram, porque realmente parece ser algo que eles estavam falando aleatoriamente. Né? Isso revela que as pessoas que ouviam falar de Jesus, elas não entendiam muito bem quem era o Mestre. Elas não entendiam muito bem quem era o Senhor. A única coisa que elas podiam dizer dele é que ele era um profeta. Ele é um profeta. Tá? E essa era a única coisa que eles podiam dizer. A avaliação positiva disso é que, de maneira geral, as pessoas achavam que Jesus era uma pessoa boa. Essa era a avaliação positiva. Mas a negativa é que eles não entenderam ainda quem era Jesus. Sabe, meus irmãos, hoje em dia isso é muito parecido. Hoje em dia isso é muito parecido. Muitas pessoas, se você perguntar para muitas pessoas aí fora, você conhece Jesus? Elas vão falar que sim. Elas vão dizer coisas boas sobre Jesus. Elas vão dizer que elas apreciam Jesus. Elas vão dizer que Jesus é um grande mestre. Mas provavelmente não vão saber quem é de fato Jesus. Isso é importante para nós. Ao falarmos de Jesus com as pessoas, nós precisamos saber se elas entendem de verdade quem é esse Jesus do qual nós pregamos. Depois de Jesus ter ouvido a resposta dos discípulos acerca das pessoas, do que elas diziam ser Jesus, ele pergunta para eles, para os discípulos, mas vós, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, realmente é importante saber o que as pessoas acham de Jesus. Isso é importante para a gente compreender melhor acerca do nosso Senhor. Mas existe uma força aqui nessa frase que a gente não pode deixar de passar ela desapercebida. Porque aqui está revelando que Jesus estava preocupado realmente com os seus discípulos. Ele fala com muita força, mas vós, quem dizeis que eu sou? Queridos, Jesus estava perguntando para os seus discípulos. Jesus está perguntando para os 12 que ele chamou. Jesus está perguntando para homens que estavam trabalhando. Jesus chama, me segue, e eles seguiram largando tudo. Jesus está perguntando para homens que viram muitos milagres. Jesus está perguntando para homens aqui que viram ele curando multidões. Lembra? As multidões apertavam Jesus, espremiam ele para tentar encostar pelo menos na sua veste para que saíssem curadas. E elas saíam curadas. Jesus está perguntando isso para homens que viram ele ressuscitando pessoas. Jesus está perguntando isso para pessoas que viram ele multiplicando pães e peixes com uma multidão de 25 mil pessoas. Jesus está perguntando para aqueles mesmos homens que viram ele andar no mar. Jesus está perguntando para homens que viram ele curando cegos, curando surdos, curando coxos. Queridos, Jesus quer saber dos discípulos. Quem dizeis vós que sou eu? Quem dizeis vós que sou eu?
Essa passagem está mostrando que era muito importante os discípulos saberem efetivamente quem era Jesus. E é por isso que João, quando escreve o seu evangelho, ele vai dizer lá no final do capítulo 20, verso 31, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Era necessário saber que Jesus era o Filho de Deus para que as pessoas crescem e tivessem vida eterna. Então, aqueles discípulos, que seriam apóstolos do Senhor, deveriam saber realmente quem era Jesus, o Filho de Deus. E de uma maneira maravilhosa, Pedro se volta ao Senhor e categoricamente responde em nome dos 12: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Certamente Pedro está falando aqui no nome do grupo. Aqueles 12 creram de verdade. Finalmente, depois de 2 anos e meio andando com Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles confessam Jesus como o Cristo. Que bênção isso! Que bênção! Os apóstolos agora sabiam quem ele era. Sabiam de fato quem era aquele Jesus. O Cristo, Filho de Deus. Cristo aqui não é o nome de Jesus, tá? Cristo é um título, significa ungido. Ou seja, eles realmente entenderam que ele era o Messias tão esperado, que sararia este mundo e que tiraria o pecado do mundo. É interessante que em todo o Evangelho de Marcos, Cristo só aparece no versículo 1, onde diz que ali seria o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, e nesse texto. Somente aqui ele é chamado de o Cristo. Mas algo importante que a gente tem que saber, algo importante que tem que ficar na nossa memória, preste muita atenção nisso. Só foi possível os discípulos entenderem que ele era o Cristo, porque o Espírito Santo se revelou a eles. No Evangelho de Mateus, que fala da mesma passagem, do mesmo tempo, Mateus diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Meus irmãos, não foram as curas de Jesus que revelaram quem ele era. Não foram as multiplicações de peixe e de pães que revelaram quem Jesus era. Não foram a ressurreição de mortos que revelaram quem Jesus era. Foi o Espírito Santo de Deus que revelou a eles quem Jesus era. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 12, verso 3, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos mostra. É o Espírito Santo que nos move a confessar Jesus, que Ele é Deus. É por isso que nós podemos ter certeza que os apóstolos foram alvos da graça do Senhor, porque eles foram abençoados em poder professar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, e nos trazer isso hoje, e revelar a nós hoje tudo o que eles fizeram. E assim Jesus traz uma grande advertência para eles, não é mesmo? Jesus traz uma grande advertência para os seus. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. E por incrível que pareça, os discípulos obedeceram. Eles desobedeceram tanta coisa, mas essa, eles obedeceram. Eles não falaram mais. A única vez que foi escutado que eles eram Cristo, versículo 1,
E nesse trecho, eles não falaram mais. Obedeceram ao Senhor. Mas você pode estar se perguntando por quê? Por que Jesus não deixou com que eles falassem de que Ele era o Cristo? A resposta está no próximo texto que a gente leu. A resposta está porque eles não entenderam ainda a obra de Jesus. Eles entenderam quem era Jesus. Eles entenderam que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Mas eles não tinham entendido ainda a obra de Jesus. E não dá para proclamar o Evangelho pela metade. A gente precisa proclamar o Evangelho de maneira inteira, íntegra. E é aí que vem a má notícia. Depois de Jesus perceber que os discípulos compreenderam, enxergaram a boa notícia de que Ele era o Cristo, Ele começa a dizer para eles a má notícia. O que deveria ainda acontecer com Jesus. E Ele começa nos contando: é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Muitas coisas. Jesus começou a ensinar os discípulos e Ele disse: é necessário. Necessário aqui remonta a ideia de que era preciso cumprir muitas coisas. Não é uma necessidade da qual, olha, para que tal coisa aconteça, para que tal evento aconteça, ou melhor, é inevitável que isso aconteça. Não. Necessário aqui no caso é a necessidade de cumprimento da palavra de Deus. Tudo que era necessário acontecer com o Cristo já estava escrito, já estava na palavra, já estava dito pelos profetas. Tudo que era necessário passar, tudo que Jesus precisava passar, já estava escrito nos profetas. Devidamente escrito. Isaías detalha o que iria acontecer com Jesus. Isaías capítulo 53, verso 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Isaías, há quanto tempo atrás já havia escrito que Jesus precisava sofrer, que Ele precisava ser moído, traspassado, levado com Ele as nossas pisaduras. Todo o povo de Israel sabia disso. Todo o povo de Israel sabia que o Cristo precisava passar pelo sofrimento. E não foi só Isaías que escreveu isso. O profeta Zacarias também disse. E ele fala lá no capítulo 12, verso 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e da súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias já tinha dito que a gente ia chorar com os seus sofrimentos. Ele já havia avisado que a gente ia chorar pelo que ele iria sofrer. E não foram só os profetas que disseram isso sobre Jesus, os salmos também falam sobre isso. O Salmo 22, verso 16, vai dizer: cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodearam, traspassaram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. O Salmo 22 já falava sobre isso.
A expectativa da vinda do Messias deveria ser essa: um servo que iria sofrer, um servo que iria passar pelas mais duras dores deste mundo. A expectativa dos apóstolos deveria ser essa, mas não era. Infelizmente, o povo estava esperando outro Messias. E é por isso que Jesus começa a ensiná-los. Olha só como diz o verso 31. Então começou ele a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Jesus teve que ensinar de novo a palavra de Deus para que eles compreendessem a necessidade do Messias sofrer. Todos os judeus estavam esperando o Messias e eles só se apegaram nas notícias boas. Os judeus só se apegaram na ideia de que ele seria o libertador do mal, de que ele traria ricas bênçãos para o povo. Eles estavam esperando que o Messias viesse, tomasse de novo o trono de Davi, livrasse Israel de Roma, que Israel fosse o país mais próspero do mundo, que as pessoas pudessem ver neles a alegria e a paz. Mas eles se esqueceram do sofrimento. Até mesmo os discípulos criam isso, sabia? Até mesmo os discípulos. Lembra do caso que a mãe de Tiago e João, as nossas mães são terríveis, né? A mãe de Tiago e João chegou para Jesus e falou, sabe o quê? Senhor, que esses meus 2 filhos possam se assentar um à tua direita e um à tua esquerda. Ela esperava que Jesus, eles todos esperavam que Jesus fosse subir no trono já. E ela pede para que os 2 filhos, Tiago e João, um sentasse à sua direita e à sua esquerda, ou seja, o braço direito de Jesus, o primeiro-ministro de Jesus, e ali o outro escudeiro dele. Eles estavam esperando isso do Messias. Eles esqueceram que Jesus precisava passar antes pelo sofrimento, pela dor, pela morte. Essa é a má notícia. Essa é a má notícia. Jesus teve que ensinar os seus discípulos algo muito importante. Ele afirmou que o seu sofrimento iria acontecer e que iria ser um sofrimento oficial. Olha como é que ele diz aqui, ó. Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto. Olha só, Jesus está falando que os principais, ou seja, a sinagoga, o sinédrio, iria condenar Jesus. Não era uma condenação simplesmente popular, era uma condenação oficial. Iria ter um julgamento, iria ficar registrado que eles mataram Jesus. É por isso que na pregação de Pedro, lá no início de Atos, no capítulo 3, Pedro fala assim: desarte, mataste o autor da vida. Eles foram depois condenados porque eles mataram o Senhor da vida. Queridos, a gente pode perceber que Jesus falava isso para eles de maneira clara. Olha só o que diz o verso 32. E isto ele expunha claramente. Lembra que Jesus ele gostava de usar parábolas, não é? Jesus normalmente usava parábolas para ensinar, mas nesse caso ele não usou. Ele estava falando claramente, ele estava pegando os textos bíblicos que falavam dele, estava mostrando, está vendo? Já estava escrito que o Filho do Homem precisava sofrer tudo isso, que o Filho do Homem precisava passar por esse caminho. Parece que eles ficaram tão indignados que eles não ouviram que Jesus disse que depois de 3 dias ele ressuscitaria.
Parece que quando eles ouviram que Jesus ia precisar sofrer tudo o que ele sofreu, quando Jesus vai falar sobre a ressurreição, eles já estavam cegos já e não queriam mais ouvir. E Pedro mostra que ele realmente não tinha entendido nada. E ele quer impedir Jesus de ir até a cruz. Eles não queriam um servo sofredor, meus irmãos. Eles não queriam o servo sofredor. O que eles queriam era usufruir das bênçãos do Messias sem ter que passar pela cruz. E Jesus deixa mais uma vez claro para Pedro que isso era demoníaco. Demoníaco. Meus irmãos, Pedro tinha acabado de confessar Jesus como Cristo. A maior notícia, a melhor notícia de todas, o Cristo está conosco. O Messias está aqui. E Pedro recebe a pior notícia que ele poderia ter ouvido. Ele vai ter que sofrer. Ele vai ter que sofrer. Ele vai ter que passar pela cruz. E Jesus deixa muito claro para eles que sem a cruz não há salvação. E o único que se alegra com isso é Satanás. E ele diz para Pedro: arreda Satanás. Isso daí não vem de Deus. Isso não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Arreda Satanás. Meus irmãos, infelizmente muitos crentes de hoje querem esse Jesus que Pedro tentou fazer. Infelizmente muitos crentes hoje em dia querem se satisfazer com as bênçãos do Senhor, com as bênçãos do Cristo, sem cogitar a necessidade da sua obra. Sem saber que o Messias, do qual nós cremos, é o servo sofredor, que ele precisou passar por tudo que ele passou, pela dor, pelo desprezo, pelo madeiro, pela maldição, pela ira do Pai. Ele precisou passar por isso. Tudo isso. Queridos irmãos, a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos ainda ecoa nos nossos ouvidos. Essa pergunta ainda é importante para nós hoje. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Daqui a alguns domingos, pela graça de Deus, a gente vai ter mais uma turma professando a fé. Pela graça de Deus, mais uma turma vai vir à frente da igreja e vai responder essa pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Não só eles vão precisar responder essa pergunta na frente da igreja, mas nós, todos nós que participamos da Santa Ceia do Senhor, a gente reafirma isso. Todas as vezes que a gente toma a Santa Ceia do Senhor, a gente está reafirmando quem é Jesus. Porque o texto bíblico pede para que a gente examine a nós mesmos e, discernindo o corpo, tomemos. Discernir o corpo é responder essa pergunta de novo. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Então, para os novos discípulos e para os antigos, eu tenho uma boa e uma notícia para você. Uma boa e uma notícia. A boa é que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que pagou um alto preço para nos salvar. É Ele quem prometeu em seu reinado nos abençoar eternamente, nos protegendo, nos guardando, nos sustentando. E quando esse tempo acabar, nós teremos uma morada feliz com Ele, morando com Ele. Essa é a boa notícia. Mas Jesus deixou também uma má notícia. E a má notícia é que ele precisou sofrer. Ele precisou passar pela cruz. Ser humilhado, castigado, envergonhado, rejeitado. A pedra angular foi rejeitada pelos seus construtores. Que tristeza! Que tristeza!
E é esse Cristo que nós seguimos. É esse Cristo que nós seguimos. Não é o Cristo que todos esperavam. Não é o Cristo que a maioria confessa. Porque eles querem confessar o Cristo sem cruz. E não há salvação sem cruz. O Cristo que nós confessamos precisou de cruz. Se tornou maldito neste mundo ao passar pela cruz. Sofreu tudo o que sofreu para nos trazer a salvação. Isso é muito triste. Saber que o nosso Cristo precisou passar por isso. Isso dói em nós, porque nós passamos isso com Ele. É triste, dói, mas é esse Cristo que nós confessamos. Mas, meu irmão, não seja como Pedro. Não seja como Pedro. Não tente defender Jesus buscando esconder a vergonha da cruz. Não faça isso. Isso é demoníaco. Isso vem de Satanás e não de Deus. É triste mesmo. Devemos aprender isso. Ele nos faz sofrer juntamente com Ele na cruz. Nós não temos o Cristo só na glória. Nós não temos o Cristo só já vencedor. Não, nós temos o Cristo sofredor também. E Ele nos faz morrer juntos com Ele. Mas confie na promessa da ressurreição. Confie na promessa da ressurreição. Pedro deixou de ouvir essa promessa nesse momento e levou a maior advertência que poderia levar. Até agora, né? Porque Pedro é ousado, mais pra frente vai tomar outras. Mas até aqui, ele levou a maior advertência. Arreda Satanás. Não queira levar essa advertência. Saiba que ele vai voltar. A ressurreição é certa. É esse Cristo que venceu a morte, que vai voltar e vai nos levar com Ele para a morada celestial. Que esse Deus nos abençoe. Essa é a boa e a má notícia. Amém. Amém. Louvado seja Jesus. Meus irmãos, vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor. Vamos nos preparar para esse momento tão importante de ceia. Que o Senhor Deus possa nos abençoar nesse momento. O Senhor Jesus nos chama a mais uma vez confessá-lo como Cristo. Confessá-los como o nosso único e verdadeiro Salvador. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja e tomamos a Santa Ceia do Senhor, nós proclamamos isso. Nós falamos em alto e bom som que o Senhor é o Cristo. Que a gente possa fazer isso de maneira consciente de tudo que Ele é. Ele é o Cristo, aquele que veio nos salvar. Mas Ele é o servo sofredor que precisou morrer, ser traspassado, ser humilhado para nos trazer a salvação eterna. A gente precisa aprender isso, para que a gente possa absorver todas as bênçãos que o Senhor tem a nos dar. Que a gente possa, em todo momento, crer nisso, discernindo o corpo, sabendo que esse é o nosso Senhor de verdade. Não creia em Jesus pela metade, só daquilo que Ele pode dar para a gente, mas saiba que o Senhor Jesus também é aquele que precisou sofrer na cruz, morrer por nós. E isso é muito sério, isso dói no nosso coração. Mas unidos com Ele, nós vencemos a morte também. Sofremos com Ele, mas vencemos a morte com Ele. É por isso que Ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Somos nós que participamos juntamente com Cristo de tudo, da bênção e do seu sofrimento também. Vamos orar ao Senhor,
agradecer por podermos participar dessa Santa Ceia. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, por Tua bondade e por podermos, ó Deus, participar da Santa Ceia do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque diante da Tua palavra a gente pode discernir quem é de verdade o Cristo, Filho de Deus vivo, aquele que veio morrer por nós e por causa das Suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Deus, faça-nos compreender isso. Faça-nos compreender, ó Deus, toda esta história, toda a pessoa e a obra de Jesus, para que a gente possa nela se alegrar, nela se firmar e saber que este é o Cristo verdadeiro. Ó Pai, que nós separamos esses elementos aqui, ó Pai, do uso comum para o uso sagrado da Santa Ceia do Senhor. Amém. E que esses elementos, ó Deus, possam nos alimentar espiritualmente, nos fortalecendo em tudo que carecemos. Nós te agradecemos, ó Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aqueles que estão em plena comunhão com a sua igreja, que já confessaram a Jesus como este verdadeiro Salvador, aqueles que estão aptos para isso, que já discerniram o corpo, estão convidados a participar conosco da Santa Ceia do Senhor. Não é a mesa da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, essa é a mesa de Jesus Cristo. Eu peço que você que vá participar, se coloque de pé. Nós vamos receber o elemento e juntos vamos tomar no final. Este é meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, disse o Senhor Jesus. Aqueles que se serviram no pão são convidados também a participar do vinho. O Senhor Jesus toma o cálice, tem que dar graças. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. É o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados.
e todos aqueles que participam de Cristo tomam desse cálice. Podemos tomar dele. Louvado seja Deus. Vamos todos nos colocar de pé e cantar um hino ao Senhor. Nós temos vida, Deus, juntamente com Ele. Obrigado porque unidos em Cristo, ó Pai, nós podemos passar pela cruz, ó Deus, e sermos salvos, ó Deus, sermos ressuscitados em Ti, ó Pai. Obrigado por conhecermos melhor quem é Jesus. Obrigado por sabermos quem é Ele de verdade, de fato, o Cristo, o ungido do Senhor, aquele que veio para nos livrar, ó Deus, das amarras de Satanás. Mas, ó Deus, obrigado por sabermos que Ele também precisou passar pela cruz, sofrer, ó Deus, e nós, unidos com Ele, estamos também neste sofrimento. Ó Pai, faça-nos entender isso, que essa boa e má notícia
Faça-nos, ó Deus, compreender que isso é para o nosso crescimento, para que a gente possa ser animado e continuar caminhando a nossa jornada, sabendo que mesmo em meio a pesares, nós temos a salvação em Jesus. Obrigado, Pai, por todos aqueles que se achegaram aqui hoje para ouvir a Tua palavra, e que o Senhor possa derramar suas ricas bênçãos em suas vidas, ó Deus. Ó Pai, nos despeça em paz agora, que possamos voltar para casa, Deus, em graça, protegidos e guardados por Ti, aqueles que estão sofrendo enfermidades, que o Senhor possa trazê-los, ó Deus, o revigor necessário, cuida de cada um dos nossos enfermos, ó Deus. Ó Pai, aqueles que precisam de trabalho, de emprego, de clientes, que o Senhor possa derramar o sustento que cada um deles merece e cabe a eles, ó Pai. Que o Senhor possa nos proteger, guarde nossas crianças, nossos jovens, ó Pai, que eles possam ser sempre guardados e abençoados pelo Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, nisso, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que Deus da aliança ilumine o seu caminho, e que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar.